Olá, pessoal. Ainda sobre o tema da escravidão e o papel da igreja, um comentário que foi feito foi em relação a posição da igreja no século XIX não era muito diferente da posição dos cristãos ali na época de Jesus, porque ali também tinha escravidão na época da Grécia e de Roma, né? Tinha escravos ali, né? E a posição da igreja não é muito diferente. Então esse argumento ele traz um problema, né, que é você comparar a escravidão do século XIX com a escravidão da Grécia. A gente tem situações bem diferentes, ou seja, isso a gente pode configurar isso como um anacronismo cultural, tá? Porque a situação é é bem diferente. Primeiro, na Grécia Antiga, a escravidão não era baseada na raça. Os escravos podiam ser de qualquer, origem étnica. Nas Américas, a escravidão era profundamente racializada, né. No século XIX, quem era escravo era negros da África, né, e eles eram considerados inferiores por sua natureza. Então, isso é um ponto de diferença. Outra questão é que a escravidão na Grécia antiga, o escravo era dedicado a atividades domésticas, artesanais, agrícolas e até administrativas. Na escravidão, o regime era agrícola, né? Mas era extremamente brutal, mais brutal. E nesse sentido marca uma diferença, né? Na Grécia, alguns escravos podiam até ser libertados e se integrarem à sociedade. Havia uma certa mobilidade individual. Nas Américas, essa mobilidade é mais restrita, tá? Mais restrita. Mais restrita ainda nos Estados Unidos que no Brasil, mas os dois restritos. Nos Estados Unidos ainda conseguia ser mais restrito ainda. Então, sobre essa questão, vou trazer esse livro aqui, Economia e Sociedade na Grécia Antiga, do Moses Finlay. Então ele vai falar um pouco sobre escravidão aí na Grécia Antiga, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso, tá? Na página 111, ele vai falar assim: com raras exceções, não havia atividade lucrativa ou não lucrativa, pública ou privada, agradável ou desagradável, que não fosse executada por escravos em algum momento, em algum lugar do mundo grego. Então você veja, as atividades eram múltiplas, né? Aqui nas Américas, os negros já tinham um conjunto de atividades mais restrito, né? Era para trabalhar na lavoura ali, aquela situação ali no engenho ali, acabou. Na Grécia a coisa era mais ampla. A exceção mais importante era naturalmente a política. Nenhum escravo tinha cargo público ou assento nos órgãos deliberativos ou judiciais. E também os escravos, em regra, também não lutavam, a menos que fossem libertados, e raramente tinham profissões liberais, inclusive a medicina. Página 115. No campo doméstico, finalmente pode-se tomar como regra que qualquer homem livre com possibilidades tinha um escravo que o acompanhava quando ia à cidade ou quando viajava. Seria muito útil se tivéssemos alguma ideia de quantos escravos havia em qualquer das comunidades gregas para executar todo esse trabalho e como eles estavam divididos entre os ramos da economia. Infelizmente, não temos os números confiáveis e nenhum para a maioria das polis. O que considero como o melhor cálculo para Atenas sugere que o total de escravos atingia de 60 a 80 mil nos períodos de mais trabalho, no século V e IV antes de Cristo. Então aí estamos gerando aí em torno de 60 mil para Atenas ali, né? Então assim,
também essa questão do número é importante, né? Porque o número de escravos aqui na Bahia ou no Rio de Janeiro era muito maior que esse número, né? No século XIX. Então a escala aqui também é outra diferença significativa entre as duas situações. O Econômica, de um autor chamado Pollux, resume a vida do escravo como consistindo de 3 elementos: trabalho, punição e comida. Há chicoteamentos e até torturas, mais que suficientes, na literatura grega, de um extremo ao outro. Não considerando as artimanhas psicológicas, sadismo e similares, o chicoteamento significa simplesmente que o escravo, como escravo, deve ser aguilhoado no desempenho de sua função que lhe é atribuída. Assim também atuavam os vários planos de incentivo frequentemente adotados. O escravo eficiente, habilidoso, confiável, podia ter a experiência de atingir uma posição de supervisão. Nas cidades, em particular, podia muitas vezes alcançar uma curiosa espécie de semi-independência, vivendo e trabalhando por sua conta, pagando uma espécie de renda para seu proprietário e acumulando dinheiro para, por fim, comprar sua liberdade. A alforria era naturalmente o maior incentivo de todos. Mais uma vez, somos frustrados pela ausência de números, mas é indiscutível que a alforria era fenômeno comum na maior parte do mundo grego. Essa é uma importante diferença entre o escravo grego de um lado e o ilota ou o escravo americano do outro. Também é uma prova importante do grau da alegada aceitação de sua posição de escravo. Então, essa questão das alforrias, ele chama a atenção aqui para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, realmente a alforria era muito rara. No Brasil, já era um índice um pouco maior, tá? Mas na Grécia, e aqui pode se estender para Roma também, já era uma coisa mais comum a alforria, né? Então, isso aí na página 124. Na página 137, ele vai comentar: não havia atividades em que os escravos não estivessem envolvidos, fora a política e militar. Os escravos eram os estrangeiros em duplo sentido. Depois da abolição da escravidão por dívida, realizada por Solon, nenhum ateniense podia ser escravo em Atenas. Portanto, todos os escravos que ali se encontravam ou tinham sido importados de fora do Estado ou nascido dentro do Estado, de mãe escrava, portanto, todos os escravos que ali se encontravam ou tinham sido importados de fora do Estado ou nascido dentro do Estado de mãe escrava. Os proprietários de escravos tinham o direito, essencialmente sem restrição, de libertar seus escravos. Direito que parece ter sido exercido com alguma frequência, especialmente entre os criados domésticos e artesãos especializados. A atitude contemporânea foi resumida por Aristóteles, quando escreveu em Retórica que a condição do homem livre é que ele não vive sob a coação de outro. Nesse sentido, os escravos alforriados eram homens livres. E depois, na página 150, ele chama a atenção para o Onomasticon do Júlio Pollux, naquele escritor do século II depois de Cristo, de Alexandria, que ele, no livro dele, ele trata dessa questão da escravidão, e ele chama a atenção pela numerosa quantidade de palavras que ele usa para descrever o que seria escravo ou escravidão. Então isso revela exatamente essa questão, ou seja, são várias situações, né, que poderiam se enquadrar como escravidão. Então é uma situação que contrasta um pouco com o do século XIX. É isso. Muito obrigado, então.